Fala, seus mortos muito loucos ligados aqui no canal Ostracismo, beleza? Eu sou o Caio e esse aqui é mais um vídeo nosso. E pra você que não conhece a gente ainda, tá moscando, velho, já se inscreve aí, curte o vídeo, que vai vir muita coisa bacana aqui no canal. E hoje estou de luta aqui pra falar do Dia de Finados. Eu separei pra vocês 5 mortes impactantes da ficção. Roda a vinheta. Vai falar de mortes, então acho que já tá subentendido que vai ter spoilers aí, né? Então conforme eu for começar a falar da morte, eu vou falar antes de onde que é e aí você vê se você já assistiu ou não. Provavelmente você já assistiu tudo que tá aqui no vídeo, ou se você não assistiu, você não vai assistir mais, porque muita coisa tem mais de um ano, apenas um é desse ano, mas não teria muito como fugir se você tem redes sociais e tudo mais. E é claro, né, em todas essas obras que eu vou falar aqui tiveram outras mortes, né? Só que eu resolvi separar algumas que eu achei bastante impactante. E a primeira morte que eu tenho pra falar é lá de Springfield. Springfield! Diretamente de Simpsons. Simpsons tá há 30 anos aí no ar já, então é compreensível ter mortes no meio do caminho. É muito interessante da produção de Simpsons que sempre que um dublador sai ou briga, acontece alguma coisa, eles afastam o personagem de alguma maneira. E mais recentemente a gente teve a Edna Krabappel morrendo na série, né? Eu considero a morte dela impactante pelos bastidores, né? Tudo que rolou. Na verdade, eles resolveram matar uma das professoras mais icônicas de Springfield, porque a sua dubladora, né, Marcia Wallace, havia falecido de câncer. Foi uma dubladora que emprestou a voz para Edna durante 20 anos. Então é uma vida dedicada aí a essa professora tão querida em Springfield. E os produtores da série resolveram homenageá-la de diversas maneiras, né? Logo que ela faleceu, de última hora, eles fizeram um frame na abertura onde o Bart escrevia que tinha saudade da Senhora K no quadro negro, né? Naquela cena icônica da abertura. Além disso, depois eles fizeram um episódio onde ela morre. I told you, the only dancing I like is square. Hey, I let you pay for those boys' skipping lessons. Okay. Ooh, Ned. Sure do miss that laugh. I miss her too. O que eu achei legal da morte dela nos Simpsons foi que fizeram de uma maneira sutil para homenageá-la, não teve nenhum alvoroço em cima, não fez parte de nenhuma espinha dorsal pro episódio. É uma coisa simples que às vezes passa até desapercebido quando você assiste, né? Eles sempre tratam tudo com muito bom humor, inclusive tem a participação do Nelson na cena, mas mesmo assim, na própria piada, eles ainda têm essa homenagem, esse pesar pela Marcia Wallace. A próxima morte que eu vou falar aqui é de uma série que teve mortes a rodo. E eu tô falando de Game of Thrones. Bom, eu podia pegar uma morte do final, né, da última temporada, só que eu ia ser linchado por muita gente aqui que odiou a última temporada de Game of Thrones, né? Tão polêmica a última temporada. Então eu resolvi pegar uma morte da primeira temporada, que pra mim foi uma morte que impactou bastante logo no início da série, né? Por alguns motivos, que é a morte do Ned Stark. Eu sei que o protagonismo, principalmente Game of Thrones, é muito ponto de vista, né? Porém, eu vi o Ned Stark como um herói ali dentro. Ele foi acusado falsamente de trair o reino, então o Joffrey o sentenciou à decapitação em praça pública. A cena da morte dele é uma coisa meio bíblica, assim, né? Meio Jesus, entre aspas, porque ele é inocente, todo mundo ali em volta chorando por ele, claro, a maioria querendo a morte dele, mas alguns ali no meio chorando, né? Como a Arya, a própria Sansa. Então é uma coisa que dá muito desespero. Sem contar o fato que ele foi decapitado. E alguns estudos por aí, né, não sei se são boatos ou se são confirmados, dizem que a cabeça após ser decapitada ainda mantém um pouco da consciência.
Então imagina, você perder a cabeça, você cai dentro de um balde ali, né? Você fica vendo aquele balde ainda por alguns segundos e tendo a consciência que você tá morto. Imagina o tipo de desespero que isso pode provocar na pessoa, né? Mesmo nos seus segundos finais ali antes da morte, imagina o tipo de desespero que isso não libera lá no cérebro nesses segundos ou milissegundos aí que rolam até a morte. E a terceira morte que eu vou falar é de Dragon Ball. A gente sabe que lá em Dragon Ball as mortes não são tão levadas a sério, né? Toda hora alguém renasce, ou então fica vivendo entre os vivos com a auréola na cabeça. Ficou banalizado a morte em Dragon Ball. E principalmente desse personagem que eu vou falar, né? Que é um personagem que parece que adora morrer. Vocês sabem de que eu tô falando, né? Dele. Do espetacular. Magnífico. Incrível. Kuririn. Bom, eu sei que se eu fosse falar só de morte do Kuririn, dava um vídeo aí de 3 horas e meia. Mas eu vou falar especificamente da primeira morte dele em Dragon Ball. Não! Bastante porque eu ainda não sabia como funcionava, né, essa dinâmica de Dragon Ball, se as pessoas voltavam ou não, e eu era muito pequeno quando eu comecei a assistir Dragon Ball, né, eu lembro que eu acompanhava pelo SBT, posteriormente pela Band, e aí aconteceu essa morte, e a morte do Kuririn é desesperadora, porque ele foi com a maior boa vontade do mundo pegar as coisas que o Goku tinha esquecido no templo, né, onde rola o torneio de artes marciais, porque o Goku estava cansado da luta, então ele pediu pro Goku ir almoçar, enquanto ele ia atrás disso. Então o Goku foi almoçar com a galera, com o Yancha, com o Tenshinhan, com a Bulma, e durante a sua refeição, ele começa a ter alguns pressentimentos ruins, alguma coisa ali dentro dele, fala que não tá bem, ele vai correndo atrás do Kuririn. Porém, quando ele chega é tarde demais. O Tamborim já havia assassinado o Kuririn a sangue frio. Foi a primeira morte do personagem, a primeira de muitas que vinham depois, né? Apesar de ele ter outras mortes impactantes, mas essa impactou especificamente por ser a primeira, por ser em Dragon Ball, por eu ter assistido quando eu era criança e não saber como é que ia funcionar as coisas dali pra frente. Inclusive, pra quem não sabe, né, nunca assistiu Dragon Ball, o Kuririn é um dos personagens principais ao lado de Goku, né? São os dois principais nesta primeira saga desse fenômeno. Agora a gente vai falar da morte de outra saga que está aí há mais de 30 anos rolando, até hoje tem filmes lançados, que é a saga Star Wars. E apesar da saga ser antiga, a gente vai falar de uma morte recente, de uma morte que rola no Despertar da Força, que é a morte do Han Solo. É uma morte que me entristeceu bastante, porque o Han Solo é um dos meus personagens favoritos de toda a saga. Pelo jeitão dele, meio malandro, as brincadeiras que ele faz e tudo que ele representa, né? Essa questão do anti-herói, né? Do saqueador ali. Muita gente fala que essa morte é sem sentido porque ela teoricamente não leva nada a lugar nenhum. É simplesmente uma morte do Kylo Ren ao melhor estilo Richthofen, matando seu pai. Isso acontece no momento em que eles estão se aproximando, né, como pai e filho, e o Han Solo tenta convencer o Kylo Ren de largar o lado sombrio da força. Porém, quando parece que vai ficar tudo de boa, eles estão se aproximando, vai o Kylo Ren, apunhala o seu pai. E o diálogo antes dessa morte é mais ou menos em torno da redenção do Kylo Ren, quando o Han Solo fala que faria qualquer coisa para ver o filho tranquilão, de boa, do lado da luz. E aí o Kylo Ren pede uma confirmação. Após a confirmação do pai, tem essa cena trágica aí que eu particularmente fiquei em choque no cinema. Agora eu vou falar porque eu acho que essa morte é um pouco injustiçada, né, entre aspas. Tanto a morte quanto o próprio Kylo Ren. Muita gente critica por falar que é um vilão que não tem nenhuma base, que matou o pai dele à toa, mas eu acho que muita coisa vai ser explicada no novo longa da franquia Star Wars Rise of Skywalker. Eu acho que tem muita coisa aí que vai ser explorada em relação tanto ao Rey
quanto o próprio Kylo Ren, e talvez a gente tenha até a explicação do porquê que ele matou o pai dele nesse momento. Impacta bastante também pelo fato do Han Solo ter passado por diversas situações onde ele ficou de cara com a morte, mas dessa vez foi definitivo. Infelizmente a Lucasfilm e a Disney não esqueceram o personagem morto, não deixaram ele descansar em paz e foram lá e lançaram um filme da história do Han Solo. E a última morte que eu vou falar aqui nesse vídeo é uma morte que aconteceu este ano nos Vingadores. Então, pra você que não assistiu ainda o Ultimato, a primeira coisa que você faz é pausar o vídeo. A segunda coisa que você faz é se inscrever no canal. E depois você vai correr pra algum lugar procurando esse filme, porque você tem que assistir, cara. Vingadores já tinha impactado a gente em 2018, no final de Guerra Infinita, lá onde todo mundo vira pó. Isso por si só já são bastante mortes chocantes, né? Porque eu nunca vi a galera sair daquele jeito do cinema. Porém, aí até a redenção dos Vingadores lá em Ultimato, eles voltando, a galera, todo mundo saindo de portal, sai de boa, olha, tô aqui vivo de novo, não sou mais pó, mas beleza. Porém, durante a guerra contra a armada de Thanos, né, após a volta dos Vingadores, então é uma luta incrível, pra mim uma das maiores batalhas que eu já vi em cinema, junto com o Senhor dos Anéis, aquelas batalhas de Harry Potter. E aí durante a luta, quando o Thanos vai novamente estalar seus dedos, o Homem de Ferro é tão rápido, mas tão rápido que toma as joias do infinito dele e ele estala os dedos, destruindo a armada do Thanos. Eu sou inevitável. Essa cena ficou muito épica pela frase, pela redenção do Tony Stark. Eu sei que muita gente, assim como eu, odeia o Tony Stark pelas cagadas feitas nos quadrinhos e também nos outros filmes, como em Era de Ultron. O que a gente tem que admitir é que o fechamento do arco dele foi incrível, teve a coroação ali, ele fechou como de fato um herói. Em termos do universo cinematográfico, não tem como falar um A desse personagem. Ele se sacrificou para acabar com aquela guerra. Vocês achando que a morte do Ned ia ser a única morte de um Stark aqui nessa lista, né? Bom, galera, essa foi a nossa lista de 5 mortes impactantes da ficção. Não deixe o canal morrer, se inscreva aqui, curte o vídeo, deixa aqui nos comentários as mortes que faltaram. Não esqueça de me seguir lá nas redes sociais que vão estar aqui também na descrição do vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima! Ai!